Minha mãe e meu irmão me acusaram injustamente de agressão, e a onda de ódio que espalharam contra mim na internet me obrigou a sumir. Agora, minha mãe está suplicando ao juiz para conseguir permissão de visitar ele na Fundação Casa. Eu tinha 7 anos, e meu irmão mais velho, o Nathan, tinha 9 quando aquele episódio aconteceu. Ele passou uma semana colocando pedras no tanque de gasolina da professora, sem nem imaginar que aquilo era errado. Só quando foi pego no ato, a diretora ligou para minha mãe. Naquele momento, ela tinha 2 escolhas: contar a verdade e assumir que foi o Nathan, ou botar toda a culpa em mim, já que éramos parecidos. Ela preferiu dizer que fui eu, porque para minha mãe era essencial ter pelo menos um filho anjo para se orgulhar. E como eu sempre fui mais arteiro, ela decidiu que o Nathan seria o filho exemplar. Acabei suspenso e virei alvo dos professores. Foi aí que o Nathan percebeu que podia fazer o que quisesse sem sofrer as consequências, e aí deslanchou de vez. Quando eu tinha 11 anos, o Nathan roubou R$20 da carteira da nossa mãe. Ela nem quis saber se fui eu, só vendeu meu videogame como castigo. Depois disso, as travessuras do Nathan só pioraram. Aos 14, tive minha primeira namorada. O Nathan, com 16, também já estava namorando. Um dia minha namorada flagrou o Nathan beijando outra menina, gravou tudo e espalhou nos grupos da escola. O telefone dele lotou de mensagens de ódio e ameaças, mas ao invés de assumir e arcar com o que fez, ele jogou tudo para cima de mim. E como no ensino médio todo mundo adora um escândalo, acreditaram na hora, inclusive minha mãe. Como nossa família abomina traição, praticamente todos os meus parentes cortaram contato comigo. Depois disso, desisti de tentar ter vida social. Achei que se eu ficasse quieto até sair de casa para a faculdade, as coisas iam se resolver. Mas, como você pode imaginar, meu plano foi por água abaixo. No segundo ano, começaram a circular boatos sobre o Nathan. Diziam que ele tinha abusado de uma garota numa festa, e ela acordou na cama com ele sem se lembrar de nada. Eu não sabia se era verdade, mas quanto mais ouvia, mais fazia sentido. Comecei a pensar em um jeito de fazer ele confessar, mas não tive tempo. Porque uma semana depois que os boatos rolaram, começaram a ameaçar me pegar na saída da escola. Jogaram ovos em mim no caminho de casa. Só entendi o que estava acontecendo quando tentaram me agredir na hora do almoço. O Nathan já tinha convencido todo mundo de que era eu o culpado. Voltei cedo para casa, sem rumo, sem saber o que fazer. Eu vivia tão apavorado que nem queria sair do quarto. Só que no fim de semana, tudo virou um pesadelo. Recebi uma notificação de que fui marcado num post no Instagram. Quando abri, quase desmaiei. Era uma conta anônima, seguida por quase todo mundo da escola. Na legenda estavam meu endereço, telefone, e-mail, tudo, além de uma descrição detalhada de quem eu supostamente teria machucado e como. Passei mal de nervoso, mão e pé gelados. Procurei alguém para pedir ajuda no WhatsApp, mas só tinha uma pessoa, o único que não me culpou pela traição do Nathan, meu pai. Eu não falava com ele fazia quase 10 anos, mas quando liguei, a primeira coisa que ele perguntou foi se eu queria ir para a casa dele, que ele pagava o Uber. Senti um alívio imenso e fui direto para lá. No caminho, vi uns 4 Toyota Corolla cheios de adolescentes furiosos indo para minha casa. Por sorte, não me viram, e eu sabia que podia ficar um tempo com meu pai. Quando cheguei, ele nem quis saber o motivo de eu ter aparecido. Só me abraçou forte e colocou O Expresso Polar na TV, meu filme de Natal favorito quando eu era pequeno. Mas, assim que o Tom Hanks começou a narrar, desabei. Comecei a hiperventilar e, em minutos, tive uma crise de ansiedade daquelas. Não conseguia dizer nada, só mostrei o post para ele. Filho, eu sei que você nunca faria isso, ele disse. Foi a primeira vez que alguém acreditou em mim de verdade. Aquilo me acalmou e ele ficou comigo, conversando. Pelo visto, minha mãe sempre tratou melhor o Nathan e meu pai sempre tentou me defender. Só que as brigas aumentaram tanto que toda vez que ele tomava meu lado, minha mãe ficava agressiva, e isso acabou levando ao divórcio deles. Contei pra ele que minha mãe dizia que ele batia nela, por isso nunca procurei contato. Ele só assentiu, mas dava para ver no olhar dele que entendia e me perdoava. Foi o maior gesto de carinho que recebi na vida, e chorei de novo. Meu pai garantiu que eu não precisava me preocupar, que ia cuidar de tudo e que eu estava seguro. Sorri porque naquela época não tinha ideia do peso das palavras dele. Não sabia que ele estava falando sério. Ele me protegeu tanto que só descobri o que ele fez com o Nathan e minha mãe quando já era tarde demais. Passei minha primeira noite na casa dele dormindo profundamente, um sono que não tinha há anos. No domingo de manhã, acordei com 37 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens, quase todas com ameaças dos colegas da escola. Algumas eram da minha mãe, exigindo saber onde eu estava. Desliguei o celular e fui para a cozinha. Meu pai estava fazendo panquecas como se fosse um domingo qualquer. Ele perguntou se eu queria com gotas de chocolate. E quase chorei de novo, porque nem lembrava quando alguém tinha feito café da manhã só pra mim. Acho que a gente precisa conversar sobre tudo isso, ele disse, enquanto eu devorava as panquecas. Mas só quando você se sentir pronto. Contei tudo, não só sobre o que aconteceu com a Megan, mas sobre cada vez que o Nathan me culpou por alguma coisa, cada castigo que levei no lugar dele, cada amigo que perdi. Meu pai só escutava,
Às vezes fazia uma pergunta, mas nunca duvidou de mim. Quando terminei, ele ficou realmente abalado. Eu sabia que sua mãe preferia ele, mas não imaginava que era desse jeito, ele disse. Explicou que depois do divórcio, tentou a guarda dos dois, mas minha mãe convenceu o juiz de que ele era perigoso, e até ensinou o Nathan a dizer que meu pai gritava muito com a gente. Eu era pequeno demais para testemunhar, então fui onde minha mãe quis. E agora, o que eu faço? Perguntei. Não posso voltar para a escola. Todo mundo acha que eu sou um monstro. Meu pai pensou um pouco. Primeiro, precisamos de provas de que não foi você. Depois, a gente vê o que faz em relação ao Nathan. Eu não tinha certeza do que ele queria dizer com resolver a situação com o Nathan. Mas, para ser sincero, só de finalmente ter alguém do meu lado já me senti aliviado. Passamos o domingo tentando lembrar onde eu estava na noite da festa do Jake. Lembrei que tinha pedido pizza. Achamos o recibo no meu e-mail. A pizza foi entregue às 21h30, justamente na hora em que disseram que o que aconteceu com a Megan teria rolado. Também tinha como provar que fiquei jogando Skyrim no PlayStation até as 2 horas da manhã, pelos registros de conquistas. Na segunda de manhã, meu pai ligou para a escola avisando que eu não ia aparecer por um tempo, por questões de segurança. A mulher da secretaria nem se espantou. Pelo visto, vários pais já tinham cobrado uma atitude da escola em relação a aquele garoto Williams, ou seja, eu. Meu pai ficou em casa comigo e me ajudou a criar uma conta privada no Instagram. Juntamos todas as provas, recibo da pizza, os horários dos troféus dos jogos, prints das mensagens que mandei naquela noite, e postamos tudo junto com uma mensagem simples. Eu não estava na festa do Jake. Estava em casa jogando videogame. Quem fez mal a Megan não fui eu. Mandei o link para as 5 pessoas da escola que ainda não tinham virado completamente as costas para mim. Não eram bem amigos, só colegas do clube de informática que ficaram neutros no meio de toda a confusão. Pedi que compartilhassem se acreditassem em mim. No fim da tarde, 2 deles mandaram mensagem dizendo que o post estava começando a circular. Algumas pessoas começaram a duvidar da história. Não era muita coisa, mas já era um começo. Na terça, meu pai voltou ao trabalho e eu passei o dia inteiro no apartamento dele, entre ansiedade e tédio. Perto da hora do almoço, recebi mensagem da própria Megan.